Estamos aqui de volta após o intervalo, onde no primeiro instante da nossa aula, o ênfase foi para a administração pública. Como eu mencionei, não temos como fazer uma boa gestão contábil sem ter o embasamento de uma boa gestão administrativa. Isso tanto cabe para as empresas, como para também o setor público, no caso aqui a contabilidade aplicada ao setor público. Isso deve-se também ao quê? Aos controles necessários para uma boa gestão financeira, contribuindo aí para uma excelente contribuição contábil, e que toda a contabilidade visa o quê? No seu final da sua execução, elaborar as suas peças contábeis. Então, por falar em administração pública, falar na própria contabilidade pública, nós temos que estar iniciando o segundo momento da nossa aula, discutindo sobre o quê? A administração e o planejamento dos gastos públicos. Nós vimos na administração, onde é feita todo o embasamento e o controle legal dos recursos contábeis, dos recursos financeiros, que a contabilidade é responsável pelo seu registro e pela sua apuração. Quando nós falamos na apuração, estamos nos referindo a publicar e a disponibilizar o resultado da aplicação dos recursos recolhidos da sociedade e onde eles foram aplicados e como a sociedade vai assim usufruir dos seus tributos por eles recolhidos. Então, vamos aí agora começar a trabalhar e desenvolver o planejamento e o gasto público. O que quer dizer? Nós temos aí como gasto público o gasto que está ligado ao planejamento, o instrumento que baliza o orçamento, o que viabiliza o planejamento de uma política pública, torna exequível a ação governamental e não há possibilidade de se efetuar um gasto público sem antes relacioná-lo a um programa. Antes do intervalo, eu fiz mais um reforço aí do controle da administração pública, que eu não tenho prefixação de receita sem a dotação da referida despesa, como aqui no caso, no segundo momento, onde o instrumento que baliza o orçamento. Por quê? Quando nós falamos em gasto público, seu planejamento e orçamento, já cabe aí um reforço, que a contabilidade pública, ou agora denominada a contabilidade aplicada ao setor público, está totalmente embasada em orçamento. Por quê? As empresas, elas possuem as suas receitas, os seus objetivos, o foco do seu trabalho. E a administração pública, o orçamento público, o gasto público, né? A ação governamental está no quê? Na arrecadação tributária, na receita obtida pelo ente público através da arrecadação tributária. Então, aqui no caso, como planejar e elaborar o orçamento do gasto público. Esse gasto e este orçamento será sempre ligado ao planejamento, como eu já mencionei, planejamento este que vai balizar o orçamento. Do orçamento eu tenho um planejamento e uma política pública. Da política pública vai tornar executível a ação governamental e vem reforçar e corroborar a minha fala, que não há possibilidade de se efetuar um gasto público sem antes relacioná-lo a um programa. Programa que eu denomino projeto. Né? Porque para que eu possa elaborar um orçamento, um plano orçamentário, onde eu estou aí me preocupando
elaborando um planejamento de um novo exercício, eu tenho que conhecer todas as necessidades, todos os programas, parênteses aí, projetos, que serão desenvolvidos no próximo exercício, no caso, no próximo ano, para que eu possa, assim, então, planejar o que eu terei que recolher na forma de tributos e quais as ações que o governo irá exercer quando de posse desses recursos. Então, nós temos que o planejamento público, ele é fundamental para quê? Para resgatar o planejamento como a primeira função da gestão orçamentária financeira. Quando eu tenho esta menção, gestão orçamentária financeira, o principal trabalho ali dentro e que vai disponibilizar o resultado de tudo que foi trabalhado com o recurso e de onde ele foi aplicado e os seus resultados, é o que veio a nossa disciplina apresentar, a contabilidade aplicada ao setor público. Portanto, o gasto público, ele é planejado, ele baliza o orçamento, viabiliza o planejamento de uma política pública, no caso dos próximos exercícios, vai tornar execuível a ação do governo para o próximo exercício e é fundamental como resgatar o planejamento na primeira função, como primeira função da execução orçamentária financeira de qualquer órgão, país ou território na área pública. Portanto, nós temos aqui, primeiro, dentro do processo de planejamento, nós temos o diagnóstico. O que será desenvolvido? Quais os programas que serão disponibilizados para a sociedade e seus respectivos custos? Depois do diagnóstico, nós vamos identificar os problemas. Tudo isso, lembrando que está dentro do nosso planejamento. E para que eu tenha uma boa execução orçamentária financeira, eu terei como base um excelente planejamento. Após a identificação dos problemas, nós teremos o quê? A definição dos programas. E como vocês viram anteriormente, eu tenho primeiro a definição dos programas para efetuar o meu planejamento, para balizar o orçamento e tornar execuível a ação desse governo. Então eu tenho que primeiro diagnosticar, identificar e definir os programas que vamos estar desenvolvendo. E por último, a execução do gasto. Claro que para que eu possa executar esse gasto, eu já tenho o que em mãos? Eu já tenho o recurso orçamentário, eu já tenho o recurso financeiro. Recurso esse que já foi arrecadado da sociedade e que a mesma está aguardando o retorno desse tributo por ela recolhido. Então, quando nós falamos em planejamento, nós teremos aí os nossos principais instrumentos, que quais são? O PPA, para planejar, a LDO, para orientar, e a LOA, para executar. Então, o que quer dizer? O PPA é o denominado Plano Plurianual. Por exemplo, nós temos um governo que ele toma posse, normalmente no Brasil, os nossos governantes, eles vão trabalhar por 4 anos de governo. Quando ele entra nesses 4 anos de governo, ele vai elaborar o que nós chamamos do plano plurianual. Esse plano plurianual, denominado PPA, ele será elaborado para os seus 4 anos de mandato. Dentro dos seus 4 anos de mandato, ele sempre, quando ele toma posse, ele vai estar trabalhando, executando o último exercício do ex-governante.
Por quê? Já que eu elaboro para 4 anos e eu vou trabalhar durante esses 4 anos dentro do plano que eu estou desenvolvendo para o setor que eu vou governar, eu vou pegar sempre o último do governo anterior e deixarei o meu último ano para o meu substituto, no caso, para o meu sucessor. Portanto, quando nós falamos aí em PPA, o planejar, que é o plano plurianual, é o que os novos governantes estarão atribuindo para o seu governo nos próximos 4 anos. E reforçando, entra um novo presidente. Ele vai estar trabalhando no seu primeiro exercício, no seu primeiro ano de mandato, ele vai estar encerrando o PPA do seu antecessor. Quando esse seu antecessor programou o seu mandato e fez o seu último PPA, seu último plano plurianual, esse programa ele abrange 4 anos de um mandato, tanto para prefeito, governador ou presidente. Ele sempre estará desenvolvendo o seu PPA, o denominado Plano Plurianual. E esse PPA é o orçamento para os próximos 4 anos. Quando eu tenho o PPA já desenvolvido por esse novo governador, por esse novo presidenciável, ele vai desenvolver a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO. Porque a LDO é quem vai orientar como se arrecadar e como se distribuir e utilizar esses recursos. Tenho um plano para 4 anos, a esfera global, o meu plano plurianual. Quando eu vou trabalhar cada exercício desses 4 anos, primeiro ano, segundo e o terceiro, eu tenho uma lei de diretrizes orçamentária. Essa LDO, ela vai estar organizando o orçamento que será desenvolvido dentro daquele exercício. No caso, hoje, nós estamos trabalhando o nosso orçamento 2012 já em execução. Como eu mencionei lá na aula de administração pública, até o mês de abril, ou, no caso agora, até junho, eu tenho que estar enviando para a União as nossas necessidades para o exercício 2013. Por quê? O PPA já está elaborado dos próximos 4 anos do atual presidenciável. Agora, ele necessita que todos nós que passamos as informações e que ele construiu esse plano plurianual para os seus 4 anos de governo, agora como esse plano será desenvolvido a cada exercício, no caso, a cada ano. Hoje, no momento, nós estamos desenvolvendo o quê? A chamada LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. Estamos programando, estamos apresentando, dentro daquele plano plurianual inicialmente desenvolvido, quais as necessidades que deverão ser desenvolvidas no próximo exercício, no caso, 2013. E a última é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, eu tenho o PPA para planejar, a LDO para orientar e a Lei Orçamentária Anual para executar. Nós vamos ver mais para frente os prazos e como são determinados esses planos. O plano plurianual, que é o base de todo um plano de um novo presidenciável, como está orientando e como executar. Então, qual a base fundamental do planejamento e do orçamento da contabilidade pública? O PPA, o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária,
a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Porque para que hoje eu possa estar executando todas as minhas atividades financeiras e, consequentemente, contábeis, eu tenho que ter a liberação do orçamento. E a lei que libera o orçamento, os recursos que me são necessários para executar os meus programas, os meus projetos, é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos que, quando nós nos deparamos com um PPA, um LDO e uma LOA, é o que nós temos, o que é denominado políticas públicas e programa de governo. Por isso que quando os candidatos estão aí nas campanhas, o que a imprensa mais interroga? Qual o seu plano? Qual a sua política? E qual o seu programa de governo? Ele está se referindo ao quê? Exatamente a um plano plurianual. O que este novo governante estará tendo em mente dentro das suas políticas públicas e quais os seus programas de governo que farão se planejar para os próximos 4 anos e que seremos orientados através da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estaremos executando a partir da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as portarias da SOF, as Secretarias de Orçamento Financeiro, nós temos o quê? O que nós chamamos de planejamento e gestão pública. E quando eu faço referência a esse planejamento e a essa gestão, estamos falando especificamente da contabilidade aplicada ao setor público. Como eu estou desenvolvendo, planejando e executando este orçamento, este plano plurianual e, no caso, esse plano orçamentário anual. Para que realmente esse plano plurianual, quando do seu encerramento, venha disponibilizar o previsto com o realizado, tanto no seu entorno dos 4 anos, como também no por exercício, o quanto foi executado no orçamento de 2012 e quanto foi realmente usufruído para a execução dos programas de retorno para a sociedade. No caso aqui, como no início da nossa matéria, a Constituição Federal de 88, a LRF, tão conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, e as portarias da Secretaria dos Órgãos Financeiros. Então, aqui um gráfico apresentando como eu tenho o desenvolvimento do PPA, da LDO e da LOA e, consequentemente, o resultado. Nós temos aí a orientação estratégica do governo, as diretrizes que esse governo vai traçar para desenvolver, as secretarias, no caso, são os servidores públicos, o trabalho, no caso, nessa parte, o desenvolver dos programas e o gestor público. E, no caso, aí está trabalhando com o problema da demanda da sociedade. E está trabalhando aqui o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. E aqui, no momento do resultado, está apresentando aí a importância do nosso trabalho, da nossa matéria, que é a contabilidade aplicada ao setor público. Como está demonstrando para a sociedade o montante arrecadado e como da sua efetiva aplicação. Nós temos aí, no caso, um gráfico só para exemplificar o que efetivamente eu estou apresentando. O PPA, no caso, o último governante aí que assumiu em 2012, o seu mandato encerrado em 2015, né? Hoje, em 2012, nós estamos vivenciando o quê? A LDO para 2013. Por quê? Através dessa LDO, que nós estaremos determinando as diretrizes para o nosso próximo orçamento. No caso aqui, hoje, estamos mandando
todas as nossas necessidades, todos os nossos orçamentos para a União, que depois vou estar apresentando aí as datas, e como essa lei de diretriz orçamentária estará sendo elaborada para que seja executada no exercício de 2013. Então, quando nós terminamos o exercício, no caso em agosto, quando se encerrar e se aguardar as emendas parlamentares para encerrar essa lei até dezembro de 2012, o que efetivamente teremos de programa a ser desenvolvido em 2013. Por quê? Quando em 2013 nós teremos aí então a LOA, a liberação, a lei orçamentária anual, que é quem delibera sobre a utilização dos recursos, a demanda desses recursos, a sua aplicação através da execução da administração, consequentemente da execução financeira, com o desenvolver dos programas que foram apresentados para gerar esse plano plurianual e como nós estaremos devolvendo isso para a sociedade. Aí, no caso, hoje nós já enviamos a nossa base orçamentária para constituir a LDO de 2012, que vai se transformar em uma LOA em 2013. Para ficar bem claro, quando eu mencionei os 4 anos de um governante, como ele vai elaborar e como ele vai estar aplicando. Como no caso, o nosso atual governante que assumiu, está trabalhando agora de 2012 a 2015, quando ele terminar o seu mandato em 2014, o último ano, no caso é o último LDO e a última LOA em 2015, já será desenvolvido pelo seu sucessor, pelo novo governante. E ele não mais estará aí participando desse plano. Portanto, ele trabalha 4 anos, sabendo que quando esse governante assumiu, está trabalhando a última LOA do seu sucessor e, consequentemente, o seu sucessor vai estar trabalhando o último exercício do seu plano plurianual. E assim é de conhecimento de todo político e todo ente governante quando de assumir o seu programa e está constituindo o seu plano plurianual para os seus 4 anos de governo. Então, aqui, quais são os prazos e encaminhamento para um PPA, para um LDO e uma LOA, para enviar ao Poder Executivo, né, e para devolver ao Executivo. Aí, no caso, nós temos, para o PPA, até 31 de agosto, temos que estar com toda a base orçamentária já elaborada, porque após 31/8, ela já será transferida para a LDO do próximo ano. Para que eu possa participar de uma LDO, eu tenho que, até 15 de abril de cada exercício, para enviar as minhas dotações orçamentárias. E a LOA, até 31/8, que terá o poder de embasamento legal até 30/9. E para devolver ao Executivo, para o Executivo até 31/12, quando ele vai divulgar o novo plano, o que nós teremos a trabalhar nos próximos 4 anos, e que no site do próprio Tesouro Nacional, nós temos a cada exercício o quanto serão arrecadados de receita e o quanto serão aplicados nos seus custos e despesas. Porque quando estivermos, propriamente dito, efetuando e desenvolvendo a contabilidade, o que teremos um tratamento especial será para com os denominados restos a pagar. O que nós vamos estar desenvolvendo dentro desses restos a pagar? Eu tenho, como eu já mencionei, aí o plano plurianual para 4 anos. Depois eu tenho uma LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a qual eu vou estar trabalhando. Quando chegou no final do ano, para encerrar
essa lei orçamentária, nós temos as contratações efetuadas com os nossos fornecedores, que irão nos prestar serviço ou entregar bens. Este compromisso está desenvolvido através de um empenho. Se esse fornecedor que ganhou, é ganhador de um processo licitatório, recebeu o empenho, até 31/12 entregou ou não, esse empenho ele passa para o próximo exercício e será denominado na categoria de restos a pagar. E cabendo mais um comparativo aí com a empresa privada, que esses restos a pagar seria na empresa privada os denominados despesas de exercícios anteriores. Claro que nas empresas bem mais reduzido este valor para com uma instituição pública, porque tudo que ela tiver de empenho até 31/12 e que o fornecedor ainda não efetuou a entrega ou do produto ou prestação de um serviço, ele vai para a modalidade no próximo exercício como restos a pagar. Então aqui, quando nós temos aí até a comissão de 31/12 para desenvolver a LOA, até 30/6 para executar a lei de diretriz orçamentária e até 31/12 do exercício atual para se fechar o plano plurianual de um novo governante. Aqui uma tabela, mas que infelizmente não conseguimos ter esses prazos regularmente estabelecidos devido ao quê? Ao número de emendas que são apresentados dentro do orçamento. No caso aí, para o plano plurianual e para uma LOA. Como nós estamos vendo aqui na tabela, a LOA tem que estar assinada e disponível até 31/12, o que não ocorre. Por exemplo, a LOA do exercício de 2012 que estamos executando no presente momento, foi nos liberado no mês de março, no final da primeira quinzena de março. Aí vocês perguntam, então como estamos pagando? Estamos executando a nossa parte financeira? Através da liberação de um duodécimo, do primeiro duodécimo, do segundo duodécimo, onde serão pagos as principais despesas. No caso aí, as despesas contratadas. Segurança, limpeza, manutenção, água, energia e telefonia. Não tem como nenhum ente público funcionar sem ter essas 5 modalidades. Água, luz, telefone, segurança, limpeza e manutenção. Já que nós temos esses empenhos de contratos continuados, o que vamos explorar um pouco mais para frente dentro do nosso sistema contábil, então esses processos são pagos através da liberação do primeiro e do segundo duodécimo até que a LOA seja efetivamente liberada. No caso, para ter uma ideia e exemplificar, a LOA para o exercício de 2012 foi assinada e liberada no final da primeira quinzena do mês de março do seu próprio exercício. Então nós temos aí, dentro do gasto público, exemplificando e dando mais um ênfase no que efetivamente são os planos. O plano plurianual estabelece as diretrizes e os programas da administração pública para as despesas de capital, né? E outras delas decorrentes. Por quê? Quando estivermos efetivamente trabalhando, fazendo a contabilidade, o que mais interessa? Quais são os tipos de receita? Quais são os tipos de despesa? Para a instituição pública, nós temos as receitas orçamentárias e as receitas extra-orçamentárias, tal qual as despesas orçamentária e extra-orçamentária. E uma daquelas que vai ser muito utilizada são as despesas orçamentárias. Dentro do plano plurianual, não deve buscar a solução para todos os problemas. No caso, ele não pode, quando estiver elaborando o seu plano,
que ele vá ter ou vá obter a solução de todos os problemas, no caso, quando do seu mandato, mas somente daqueles sobre os quais o governo tem capacidade de atuação para minimizar ou extinguir esses problemas que a sociedade vem enfrentando. No caso, o prazo para a elaboração desse PPA, como nós vimos na tabela anterior, é até 31 de agosto de cada exercício. Quando o governante toma posse, ele tem até 31 de agosto do seu primeiro ano de mandato para elaborar qual o seu plano para os próximos 4 anos. Então, até 31 de agosto do seu primeiro ano de mandato, ele está de janeiro a agosto elaborando todo esse seu plano para os próximos 4 anos. E deve estar pronto até 31/8 e com a vigência de 4 anos. No caso aqui, como ele vai estar constituindo as suas metas e esse plano? Por exemplo, o programa para um plano plurianual é o conjunto articulado de ações, pessoas e estruturas motivados ao alcance de um objeto comum. Isso quando ele vai constituir o quê? Os denominados programa que ele vai desenvolver no seu governo durante seus 4 anos de mandato. Quais seus objetivos? Os objetivos expressam o problema que se pretende resolver ou a demanda que se quer atingir. Então ele vai ter como, dentro do seu programa, os seus objetivos. E dentro dos seus principais objetivos, atender a uma demanda, ou tentando, no mínimo, resolver ou extinguir os problemas detectados dentro desse seu programa de governo. A meta mede a quantidade de produto ofertado, o quanto ele vai ofertar para a sociedade, o quanto dentro do seu plano de governo ele pretende, quais são os seus objetivos para disponibilizar à sociedade e aos seus eleitores, principalmente. E o indicador mede aí, no caso, a evolução do problema, demanda e o resultado alcançado. Aí aqui sim, quem gera esses indicadores? Nós, contadores. A contabilidade aplicada ao setor público é quem vem estar disponibilizando esses indicadores para esses governantes, para que ele tenha uma visão completa do que está sendo desenvolvido no seu PPA. Cabendo lembrar que esse PPA ele está desenvolvido anualmente e a cada exercício encerrado ele vai mensurar, através das informações disponibilizadas por um sistema contábil, o quanto ele teve de fixado e realizado, tanto para as receitas quanto para as despesas. E no caso, como já mencionado, se ele obteve superávit ou déficit dentro dos exercícios que compõem o seu PPA. Então, hoje nós estamos trabalhando o Plano Plurianual 2012 a 2015, através da Lei 12.593, promulgada em 18 de janeiro do exercício corrente. A nossa LDO foi assinada e outorgada dia 12 de agosto, obviamente, de 2011, porque ela tem que ser encerrada até 31/12 do exercício onde está sendo constituída, e a LOA, assinada dia 19 de janeiro de 2012, mas liberada, como eu mencionei, no final da primeira quinzena de março. A previsão era termos esta lei orçamentária assinada até o dia 19 de janeiro do ano corrente. A LDO até dia 12 de agosto de 2011. Mas o que acabou ocorrendo? Essa LDO ser encerrada em dezembro de 2012. 3 meses após a sua data prevista. E a LOA, que deveríamos ter já a sua liberação no dia 19 de janeiro,
só veio ocorrer nos meados do final da primeira quinzena de março. E quando eu quero conhecer todos esses valores, recomenda-se o acesso ao site da Câmara do Governo do Brasil. Então, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O que compreende a LDO? As metas, prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capitais para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, o que quer dizer? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é quem estabelece as metas e as prioridades da administração pública, incluindo o quê? As despesas de capitais. Por quê? Como será estudado futuramente, as despesas de capitais, por mais que tenha essa classificação, despesa, na realidade, essas despesas, elas aumentam o patrimônio público. Nós vamos estudar mais para frente que, para as empresas, quando ela aumenta o seu patrimônio, ela está trabalhando um investimento. E para a contabilidade aplicada ao setor público, e no caso uma LDO, o aumento desse patrimônio está estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, que faz parte de um plano plurianual, no caso um PPA. Aqui um exemplo, um gráfico da LDO. Deve estar prevista como metas aí dentro dessa LDO. Como já mencionado, mudança na legislação tributária, caso a administração resolva introduzir um aumento, uma redução ou isenção na cobrança de qualquer imposto de sua competência. No caso aqui, uma alteração que deve estar prevista na LDO. Mudanças na política salarial e de pessoal ou nos critérios para reajustes salariais e para a contratação de novos funcionários por concurso. Por isso que agora é o momento dos grandes concursos públicos, além da nossa matéria ter relevância para a contribuição nas provas, também para se obter uma vaga como servidor público, porque é através da LDO que essa política salarial deve estar estabelecida. O quanto ela deve ter de aumento para pessoal e nos critérios de reajuste ou contratações de novos servidores. No caso aí, toda a contratação de servidor se dá através de um concurso público. E desse concurso público, dentro dos editais, o que vai ser pago, os valores das remunerações, das ocupações e das funções a serem desenvolvidas. Obviamente, reforçando mais uma vez, isso deve estar previsto aonde? Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque essa LDO, ela está preparando, ela está desenvolvendo a Lei Orçamentária Anual. No caso, a lei que será desenvolvida, se hoje estamos no exercício de 2012, o que vai ser desenvolvido para o próximo exercício 2013. Está dentro do PPA, o PPA agora está desenvolvendo as diretrizes para o próximo exercício 2013 e a lei a ser assinada será a LDO para o exercício de 2013. Ok? Então, a LDO é o elo entre o PPA e a LOA. Isso cai muito em questões de concurso, questões do CRC, questões do ENAD. Quem está ainda, no caso esse ano, vai prestar o exame, o ENAD, para quem está fazendo contábeis, a administração, que uma das grandes questões, qual a principal função da LDO? É o elo entre o plano plurianual
e a Lei Orçamentária Anual. Seleciona, dentre os programas inclusos no PPA, aqueles que terão prioridades, né, na execução do orçamento subsequente. Como eu mencionei, hoje, a LDO 2012, que estamos constituindo as diretrizes para o orçamento subsequente, o que quer dizer para o próximo exercício. A LDO define o montante de recursos referente às despesas de capitais para o exercício financeiro do ano subsequente, o que quer dizer o que os entes públicos estarão realizando de investimento e de aumento para o seu próprio patrimônio. Já deve estar estabelecido na LDO para o próximo exercício. Por isso, quando nós temos aqui a definição do montante de recursos que serão utilizados na obtenção das despesas de capital. E ela ainda orienta e disciplina toda a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Como será desenvolvido, como serão aplicados os recursos e como serão demonstrados para a sociedade. O quanto será recolhido de tributos, o quanto a sociedade terá que deliberar para os cofres públicos e o que esses entes públicos estarão desenvolvendo para devolver a essa mesma sociedade. Então nós temos aí as funções determinadas pela nova Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque a LRF, em conjunto com a Constituição Federal do Brasil, é quem é todo o embasamento legal para a constituição do PPA, do LDO e da LOA. Portanto, quais são as novas funções da LRF? Equilibrar receitas e despesas. Já mencionei, está sempre mencionado no nosso curso, que toda prefixação da receita estará acompanhado da dotação de uma despesa. Por isso, já estabelecido na própria lei, equilibrar receitas e despesas, definir critérios e forma de limitação de empenho. O que quer dizer? Os valores que deverão ser empenhados de acordo com os programas que serão desenvolvidos. Programas esses que já estão previstos dentro do PPA e agora estão sendo organizados pela LDO. Definir normas para controlar custos e avaliar resultado dos programas. Cada programa já tem a sua necessidade de recurso a ser adquirido e como serão aplicados esses recursos. E, consequentemente, a avaliação, a apuração do resultado desses programas. Esses programas devem ter um resultado satisfatório, que é o que se programa, ou deficitário, quando a receita estabelecida não for obtida para a efetiva realização das despesas. A LRF também vai regular as transferências de recurso e apresentar os anexos de metas e riscos fiscais. Esses anexos é todo aquele caderno composto por inúmeras demonstrações que são partes componentes das demonstrações contábeis do encerramento de um exercício. Então, nós teremos as nossas demonstrações contábeis principais e, para cada uma delas, um corpo de anexos. E esses anexos estão estabelecidos pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no caso aí, um anexo de metas fiscais na LDO. Ele vai trabalhar
as receitas fiscais, as despesas fiscais, o resultado nominal e primário, o montante da dívida pública para os 3 próximos exercícios. Como eu mencionei aqui na lousa, os 4 anos que eram previstos, são previstos de mandato para todo novo governante. Do mesmo jeito que eu mencionei, agora nós temos um embasamento legal. O montante da dívida pública para os 3 próximos exercícios do seu mandato. Por quê? Como já mencionado, quando de sua posse, ele estará executando a última LOA do seu antecessor. Quando do final do seu mandato, a última LOA estará sendo desenvolvida pelo seu sucessor, já estabelecido na própria Lei de Responsabilidades Fiscais, quais são as metas da LDO. A LDO vai determinar as receitas fiscais, o quanto será arrecadado nessa arrecadação de receitas fiscais, qual a dotação das despesas, no caso, quanto nós teremos de despesa a ser desenvolvida no próximo exercício, os resultados nominal e primário e o montante da dívida para os próximos 3 anos. Isso estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que deve ser regido e obedecido quando da elaboração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda dentro das metas fiscais, quando da elaboração da LDO. Memória e metodologia de cálculos das metas anuais, a evolução do patrimônio líquido, que essa evolução do patrimônio líquido tem a ver com o aumento das despesas de capitais. E das despesas de capitais, o aumento da evolução do patrimônio líquido. A evolução financeira e atuarial dos fundos de programas previdenciários, estimativa e as demonstrações de renúncia de receita e margem de expansão das despesas de caráter continuado. Vamos agora responder uma questão que recebemos aí de um nosso acompanhante aí sobre a explanação desses pontos. No caso aqui, a pergunta veio de Francisco José Pontes Cavalcante. Então, cada governante, ao assumir seu mandato, sempre tem que executar o programa do governo do mandatário anterior. E no ano seguinte, ou seja, no segundo ano antes do seu mandato, é que vai executar o seu programa de trabalho, lá de Fortaleza. Isso mesmo, Francisco. Como você mesmo colocou, ele vai, no seu primeiro ano de exercício, desenvolver a última LOA do seu antecessor. No caso, o governante atual, que toma posse agora em 2012, ele está desenvolvendo a última LOA do antecessor. Enquanto o desenvolvimento da última LOA, como estabelecido na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem esse 1 ano para preparar o seu plano plurianual, para os seus 4 anos de mandato. Por isso, eu faço sempre essa menção. Eu, um governante atual, tomei posse em 2012, estou executando o último orçamento do meu antecessor. Estou preparando o meu plano plurianual para os próximos 4 anos. Portanto, como eu tenho mais 3 de mandato, como até já apresentei no slide da LDO, eu vou ter a execução dos próximos 3 anos. E quem vai executar o último ano, no caso a minha última LOA? O meu sucessor. Espero ter esclarecido a sua dúvida e realmente é como você escreveu. O governante, ele toma posse, vai vivenciar a última LOA e vai, nesse momento, nesse exercício, estar elaborando o seu plano plurianual. Como ele vai elaborar um plano para 4 anos
e ele já está vivenciando o seu primeiro exercício, ele vai deixar o seu último também para o seu sucessor. Muito bem visto a sua observação. Então, continuando aqui, dentro do gasto e o planejamento público, metas estabelecidas pela LDO e desenvolvida e exigida pela LRF. Ok? No caso aí, a memória e metodologia dos cálculos das metas anuais, evolução do patrimônio líquido, tal qual já mencionamos sobre as despesas de capital, avaliação financeira e atuarial dos fundos e programas previdenciários, é um ponto muito importante para estarmos estudando sobre a contribuição de nós, servidores públicos, que contribuímos para o programa da Previdência Social, a estimativa e a demonstração de renúncia de receita e a margem de expansão das despesas de caráter continuado. Então, assim, nós vamos deixar para entrar e estarmos discutindo sobre receita pública, despesas públicas, até entrarmos efetivamente na nossa contabilidade. Primeiramente, passar por toda a explanação da administração, como foi apresentado hoje, as leis que regem esses controles administrativos, saber qual tipo de administração, qual o foco da nossa matéria, a nossa contabilidade, e dentro desse sistema de contabilidade, como está atendendo a nossa sociedade. Não existe a possibilidade de eu chegar aqui, ou qualquer professor, quando nós vamos trabalhar uma disciplina de contabilidade, já entrar direto falando em termos de lançamento, falando das demonstrações contábeis, quais os conjuntos de demonstrações contábeis, porque ele é muito amplo. E ele depende exclusivamente do embasamento legal, como nós vimos. Né? Até a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa Constituição Federal de 1988, que não temos condições, país nenhum vive sem a sua Constituição. Além de estarmos trabalhando dentro da nossa Constituição, como nós vimos, fechando hoje o nosso ponto, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabendo reforçar que a última Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei 101, que foi assinada aí pelo nosso último governante, antecessor ao atual, e que estabelece as regras tanto para se constituir o plano plurianual dos novos governantes, depois do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, como nós já vimos aí como estabelecer metas, as metodologias, os controles orçamentários e a LOA, que quando nós temos a liberação da LOA, aí sim, efetivamente, todos os entes públicos, todos os órgãos públicos passam a ter a sua execução financeira. Então, tipo de questões, né, muito cobrada no próprio CRC, como eu já mencionei nos ENADES, nas provas de concurso. Qual a principal lei que rege a contabilidade no Brasil? A nossa Lei 44.320, de 1964, que está sendo revogada agora para entrar nas transparências do nosso mundo, do cenário internacional. Quem determina os princípios da administração pública? A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque essa Lei de Responsabilidade Fiscal determina as regras e os procedimentos para os poderes executivo, legislativo e judiciário. Aí sim, nós teremos como efetivamente está dentro de um bom processo, de uma boa gestão da administração pública, e através dessa boa administração e dessa gestão, nós teremos como efetuar a nossa execução financeira e, consequentemente, a nossa contabilidade e constituir as nossas demonstrações contábeis, que quando estivermos explorando, vocês vão observar que é um número bem grande de demonstrativos, e desses demonstrativos, como está disponibilizando informação ao cidadão.
porque ele foi o fomento da principal receita da administração pública, consequentemente da nossa contabilidade, porque ele teve a sua contribuição. Ele é quem pagou, ele é quem disponibilizou o tributo e gera a nossa receita. E da nossa receita, constituir e elaborar os nossos programas, os nossos orçamentos-programas. No caso, para o governante, os seus programas de governo. E aí sim estamos fechando o ciclo da administração pública, regido pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os nossos planos orçamentários, o plano plurianual, do plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E sendo que o do principal mandatário aí na nossa execução é a Lei de Responsabilidade Fiscal, como nós já vimos, é quem determina os anexos das metas fiscais da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí o nosso próximo passo já será discutirmos o que é uma receita pública. Como eu classifico esta receita pública? Então, sempre reforçando, né? Tudo que estamos mencionando nas nossas aulas iniciais serão pontos fundamentais quando da nossa execução contábil, quando da efetivação do nosso raciocínio e aplicação do nosso sistema contábil aplicado ao setor público. Ok? Agora fico à disposição para questões e novos pronunciamentos. Obrigado.